Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Hoje o Poder 360 Entrevista recebe o delegado da Polícia Federal, Elivandir Paiva. Ele é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas para o doutor Elivandir. Obrigado por ter vindo. Começando as perguntas, a gente tem agora no Congresso Nacional, a Câmara votou semana passada, se não me falha a memória, um projeto que flexibiliza o porte de arma para caçador, colecionador e atirador esportivo. Isso ainda precisa passar no Senado e o governo quer que isso seja mais flexibilizado ainda para outras categorias, que não essas. E é provável que se mande um projeto de lei num futuro não tão distante. A ADPF tem um posicionamento institucional sobre a flexibilização do porte de armas? O senhor acredita que o armamento da população seria uma boa prática de segurança pública, por exemplo, como muitos dizem? Olha, a Associação dos Delegados não tem um posicionamento institucional porque é bastante dividida. E essa questão ela tem uma questão ideológica. Então nós não temos, eu não teria como falar em nome dos delegados sobre esse tema. Em nome do senhor? Eu como formação, acho que a posse de armas poderia ser flexibilizada para que o cidadão tenha uma arma em casa, até para se defender se algum estranho entrar na sua casa. Agora, em relação a poder circular com essa arma, eu tenho restrições. Eu não acredito que ela vai ajudar na diminuição da criminalidade no Brasil, não. E por que tem essa... O senhor comentou que é um assunto que é bem dividido dentro da Polícia Federal, dentro dos delegados. Por que tem essa divergência? Acho que essa divergência é uma divergência também de formação, né? Alguns acreditam que o armamento é uma maneira de se proteger, inclusive quando o Estado não pode estar presente, e outros não. Então, e há também questões ideológicas nessa situação, né? A esquerda pensa de uma forma, a direita pensa de outra, e nós não estamos estanques. Por isso que eu não falo em nome da associação nesse assunto, porque eu não conseguiria extrair qual é a média da minha representação. Da categoria. Entendi. E a gente teve agora, num passado recente, uma pequena queda de braço no governo federal envolvendo a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O diretor-geral da Polícia Federal foi ameaçado de ser demitido. No final das contas, acabou tendo uma acomodação. Então, entrando nesse assunto, primeiro eu queria saber como que os delegados da Polícia Federal, o senhor especificamente, avaliam o trabalho do delegado Maurício Valeixo. O Dr. Valeixo é um policial de mais de 20 anos de carreira, é um homem de bem, um homem de polícia, né, que nós temos a certeza de que resguardará, né, a seriedade da instituição em qualquer circunstância, né? Ele é tido como um policial muito bom, né? Na situação do Rio de Janeiro... Mas ser um policial muito bom, ele consequentemente se torna um diretor muito bom, porque são habilidades diferentes, né? São habilidades diferentes. A ADPF está satisfeita com a gestão dele? Nós acabamos de reclamar, mas muito mais do Ministério da Justiça do que do próprio diretor-geral, mas é que nós temos de nos dirigir diretamente ao diretor-geral da Polícia Federal sobre vários pontos que nós entendemos que estão paralisados. Nós entendemos que esse é um sentimento genuíno da categoria, houve um apoio enorme à manifestação da ADPF, eu diria que quase de unanimidade, né, que é um sentimento genuíno dos delegados, entendendo que a Polícia Federal está em segundo plano, que está em andamento no Ministério da Justiça uma preferência pela polícia ostensiva, pela polícia preventiva, em detrimento da polícia judiciária. É por causa do fato da polícia ostensiva, polícias militares, por exemplo, serem base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro? Eu não sei se isso é uma referência ao governo, porque quem comanda as políticas em relação à Polícia Federal, a pasta, é o ministro Moro. E o ministro Moro conhece muito bem a importância da polícia judiciária. Então eu não sei dizer se há uma influência do governo em cima das ações dele. O que eu posso dizer é que o sentimento dos delegados é que as pautas mais importantes estão paralisadas e há um tratamento diferenciado entre as polícias da pasta. Existe uma
interferência indevida do governo, e do governo eu digo governo de maneira ampla, não necessariamente o Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça, na Polícia Federal? Eu estou voltando agora a citar o caso do Rio de Janeiro. O senhor, antes da gente entrar no ar, falou do caso do presidente Temer, já 2 anos atrás, que foi com o delegado Segovia, se não estiver enganado. Tem interferência indevida da Polícia Federal vindo do governo? Historicamente, os governos têm essa tendência de tratar a Polícia Federal como se fosse mais um órgão do governo. E a polícia é um órgão de Estado, ela faz controle do Estado e a necessidade de que ela tenha níveis de autonomia é enorme. Então, enquanto esses níveis de autonomia não forem aprovados na Constituição, sempre haverá a tentação de dar uma manifestação de que a polícia está politizada, que a polícia está seguindo caminhos não republicanos para fazer algum tipo de intervenção, né? Isso ocorreu em outros governos, como eu dei o exemplo do governo passado, que em meio a uma investigação do presidente da República mudou o diretor-geral da polícia. E agora, recentemente, nessas situações do Rio de Janeiro, o grande problema não é o presidente nomear o diretor-geral, ele tem essa prerrogativa, é ele mesmo que nomeia. O problema é a modificação. Mas o fato dele nomear, ele está passando por cima de 2 funcionários dele, não? No caso, o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. A prerrogativa... Estou falando do diretor-geral. Né? Estou dizendo que a nomeação do diretor-geral... Isso. A nomeação do diretor-geral é uma prerrogativa do presidente da República. A gente não está falando de superintendentes. Não está falando de superintendente. Cargos de 3º, 4º escalão, como é o cargo de superintendente em relação ao presidente da República, não deveriam ser decididos pelo presidente da República. Ele nomeia o diretor-geral e o diretor-geral deveria ter em lei a garantia de que toda a equipe dele será formada por ele. Hoje não é assim. Vocês defendem um mandato, inclusive, né? Defendemos um mandato. E nós defendemos o que nós chamamos de sistema de proteção da polícia. O presidente da República nomeia, sim, um diretor-geral, mas ele tem que ter uma previsibilidade de atuação. Hoje se nomeia de manhã e pode se exonerar à tarde. Não tem mandato, não tem a garantia de que esse diretor-geral vai poder nomear toda a sua equipe interna e não tem uma garantia de que o orçamento será respeitado. Entendi. Então, apesar da gente ter tido essa questão recente envolvendo a superintendência do Rio de Janeiro, é um problema, e não é um problema do governo Jair Bolsonaro, é um problema de governos, ponto. Certo? Ponto. Entendi. O senhor citou, inclusive, uma carta que teve apoio eu li essa carta, eu vou citar aqui um trecho dela que eu achei interessante, que essa carta tem várias críticas ao Ministério da Justiça, né? Então abre aspas. A DPF entende que não vem se confirmando as expectativas que a Polícia Federal viveria, na gestão do atual Ministério da Justiça, um período de fortalecimento, preparação e formação de um legado para os próximos anos. O sentimento dos delegados da Polícia Federal é de que, ao contrário, assuntos fundamentais estão paralisados e de que a PF está relegada a um segundo plano nas principais políticas anunciadas até aqui. Qual que era exatamente a expectativa de vocês com o ministro Sérgio Moro? A expectativa era de que todos esses pontos que foram elencados na carta tivessem um mínimo de encaminhamento, e não há, eles estão paralisados. A expectativa era que o ministro Sérgio Moro trabalhasse para que, quando ele sair do Ministério da Justiça, ele deixe um arcabouço legislativo que proteja a Polícia Federal. Ele sabe que a Polícia Federal não pode depender da garantia de um homem, porque os homens têm compromissos políticos e muitas vezes, por conta desses compromissos políticos, eles não conseguem garantir autonomia para o órgão. Ele é um exemplo disso. Em alguns momentos, ele ministro da Justiça, esteve pressionado. Falta autonomia para ele também. O ministro de uma pasta, ele sempre vai estar vinculado ao programa do seu governo, do seu presidente. É óbvio isso. E é por isso que as instituições de Estado têm que estar protegidas pela legislação. Ele disse muitas vezes que ele garante a autonomia da Polícia Federal. Mas e quando ele não puder garantir a autonomia da Polícia Federal, como é que fica? E quando outro ministro da Justiça não puder fazê-lo porque o governo da vez não deixa, como é que fica? Atualmente vocês acreditam que ele sim consegue manter essa autonomia? Nós acreditamos que ele consegue, se ele se manifestar fortemente, aí ele vai criar uma crise entre ele e o governo, e isso não é bom para a democracia. Ele faz parte de um governo e ele
precisa estar ali com um certo alinhamento com esse governo. Ao contrário da polícia, a polícia não tem que estar alinhada a governo nenhum. A polícia tem que fazer o seu trabalho independentemente do governo da vez. E o que vai garantir isso não é um homem, o que vai garantir isso é a legislação, principalmente a Constituição Federal. Entendi. E, bom, por exemplo, só insistindo nesse ponto que eu ainda fiquei com uma dúvida. O senhor comentou que, claro que o ministro ele vai ter que ter um grau de alinhamento ao governo, porque senão não tem cabimento ele ser ministro. Mas, sabendo disso, não eram as expectativas que vocês tinham com o ministro Sérgio Moro dentro do cargo de ministro da Justiça, com tudo que cerca ele, não seriam, digamos, irrealistas? Não eram irrealistas, porque o ministro, a gente não pode separar o homem com a história que tem de um magistrado que conduziu o principal processo penal contra a corrupção desse país, né? Então, ele conhecendo a polícia do jeito que ele conhece, sabendo das dificuldades que a própria polícia teve para comandar e fazer a Operação Lava Jato, nós esperávamos que ele levasse esse conhecimento ao governo e tivesse força política de implementar algumas mudanças que são mudanças estruturais que irão garantir a atuação da polícia durante muito tempo. Se ele que conhece força... não é possível, você imagina quem não conhece. Então, essa força política para empurrar essas mudanças estruturais, atualmente, na avaliação da DPF, o ministro não tem. Eu não sei se ele não tem força ou se ele não quer. Entendi. Eu não tenho essa certeza. Entendi. E, bom, a nota ainda... Ela tem várias reivindicações remuneratórias. Ela aponta, por exemplo, que o senhor vai saber me dizer melhor, mas que as diárias não são reajustadas há muito tempo. Diária, para quem não sabe, no servidorismo público não é exatamente uma gratificação, uma indenização, a gente pode dizer, quando a pessoa viaja a trabalho para pagar a refeição, essas coisas que você precisa fazer fora de casa. É o que ocorre com qualquer funcionário, sim, né? Não é só o servidor público. É porque nesse caso tem um vocabulário mais específico, né? Em alguns lugares da iniciativa privada você não tem nenhum nome para isso, né? A pessoa leva a nota. Mas enfim, voltando, essas reivindicações no atual momento de arroxo mesmo que está vivendo, elas são realistas? O que é negociável nisso? O que não é? Por que ponto vocês conseguem entrar dentro do governo com essas reivindicações? A grande questão é que não existe polícia sem investimento. A Polícia Federal é uma instituição que devolve muito dinheiro mesmo ao governo, aos cofres do governo, porque consegue recuperação do dinheiro que foi utilizado no crime, dos produtos do crime. Então, é um investimento. Se você não investir na polícia e disser, nós temos um problema fiscal e eu não vou investir na polícia por causa desse problema fiscal, é uma escolha. Agora saiba, a polícia vai ficar sucateada. Ela vai ter consequências. Falando diretamente da diária, que foi o que você citou, desde 2009. Eu citei a diária porque era o que estava mais tempo sem reajuste. Sim. E é talvez o maior problema que nós temos hoje, porque a polícia tem 10 mil policiais, por incrível que pareça, a Polícia Federal do Brasil tem 10 mil policiais. Na Argentina tem o quádruplo disso. Né? Então nós temos Vocês falam em déficit de 4.500 funcionários. Nós temos um déficit de 4.500 funcionários porque o quadro aprovado da Polícia Federal são de 15 mil. Ou seja, um terço do efetivo da polícia está vago. Claro, e esse quadro de 15 mil não é necessariamente o que o Brasil precisaria. Certo? Não, esse é o quadro criado, né? Se a gente tivesse esses 15 mil, ainda assim nós teríamos dificuldades, porque o país é muito grande, nós temos muitas atribuições, ainda teríamos dificuldades, mas pelo menos teríamos o quadro que foi aprovado completo. Nem isso nós temos. E o que isso causa? Causa um cobertor curto, né? Eu preciso fazer as operações, preciso fazer a movimentação de policiais. Agora mesmo em Roraima, nós temos um problema de entrada de imigrantes. Nós precisamos de gente da Polícia Federal lá. Então, o cobertor fica curto, eu tenho de mandar pessoas para esses locais e elas pagam as suas despesas com a diária. A diária de R$200, qualquer cidadão que venha a Brasília, por exemplo, e fique aqui em Brasília, não consegue se pagar a sua hospedagem num lugar mais ou menos decente e pagar sua alimentação e seu transporte com R$200. O que isso faz? Faz com que os policiais tenham que pagar do bolso. E ninguém trabalha para pagar despesas do seu emprego, do seu empregador, do bolso. Isso funciona no serviço público ou em qualquer circunstância que esteja. Então, basicamente,
Na Polícia Federal, quem sai do trabalho, quem sai da cidade para trabalhar, está pagando para trabalhar, segundo as contas que vocês têm feito. Sim. Mas eu queria saber um outro detalhe numérico. Em algum momento do passado recente vocês tiveram esse efetivo completo? Não. Na Polícia Federal, não? Não. Então isso não é um problema de hoje, é um problema... Não, muitos anos. Como todos esses problemas que são elencados, não é de agora. Não são problemas de hoje, não foram problemas criados pelo governo atual. Mas em algum momento um governo tem que resolver os problemas. Assim como o governo do PT, do primeiro governo do presidente Lula, resolveu vários problemas da polícia, nós temos a perspectiva de que esse governo, que foi um governo eleito sob a bandeira do combate à corrupção, que tem um ministro que é o símbolo do combate à corrupção, resolva problemas históricos da Polícia Federal. Se ele passar por esse período e não atacar nenhum desses problemas, o que terá deixado? Entendi. E a gente está falando ainda de questões estruturais da Polícia Federal. Uma das reivindicações de vocês, da categoria de vocês, é que haja uma autonomia da Polícia Federal. Isso, para ser aprovado no Congresso Nacional, precisa de que seja aprovada uma proposta de emenda constitucional, que é o tipo de projeto mais difícil que existe de passar, porque precisa de 2/3, tanto de deputados quanto de senadores, em 2 turnos. Só que vocês também disseram não, na revista da DPF está escrito que houve uma reformulação no modelo de diálogo com o Congresso. Eu queria entender qual que é o tamanho da interlocução que vocês conseguem no Congresso hoje. Conseguem mais no Senado? Conseguem mais na Câmara? Essa PEC que vocês apoiam, ela está o quão distante de ser aprovada? Nós reformulamos a nossa atuação no Congresso Nacional porque toda entidade tem necessidade de ter um relacionamento mais próximo dos deputados, principalmente de um novo Congresso Nacional que foi renovado. Então, nós precisamos de uma assessoria funcionando lá o tempo inteiro para que cheguemos em quem vota, certo? Ainda não é possível dizer onde nós temos mais penetração, né? Nós tivemos um primeiro semestre quase que totalmente voltado para a reforma da Previdência. A reforma vai ser aí nos próximos dias promulgada e aí vão vir outras pautas. Eu ainda não tenho um diagnóstico de como foi o ano de 2019. E vocês não têm 1 ou 2 deputados ou senadores que sejam parceiros de vocês, que recebam vocês sempre, que toquem, que ajudem a tocar a pauta de vocês? Nós temos vários deputados que Poderia citar uns nomes pra gente? Nos recebem sempre. Né? Nós temos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós temos o João Campos, né? que é um delegado, né? lá de Goiás, que é deputado, que está há 6 legislaturas, é alguém que sempre nos ouve. E estou citando o nome dele, mas poderia citar vários outros nomes. Na Câmara, nós temos pessoas que conhecem os problemas da Polícia Federal, que nos ouvem há muito tempo. No Senado, também temos lá o Humberto Campos, que sempre esteve apoiando os pleitos da Polícia Federal. Nós temos um diálogo. A questão é que, para movimentar uma PEC, você tem que ter um convencimento de uma massa muito grande de parlamentares. Né? Mas isso é possível? Porque, pelo que o senhor diz, essa questão da PEC da autonomia é uma coisa que melhoraria muito a qualidade do trabalho da Polícia Federal e muito provavelmente daria mais musculatura, tanto institucional quanto em questão de braço, para investigar crimes diversos. Tem 2 coisas que são, na Polícia Federal, que é 3 coisas que a gente mais vê, que é tráfico de drogas, contrabando e corrupção. Corrupção, que é o que mais ganha noticiário, bate no Congresso. Isso é uma dificuldade que vocês estão tendo? Olha, eu não vou para esse lado, porque aí nós vamos ter que partir do princípio de que o Congresso é corrupto, que o Congresso só tem políticos envolvidos com corrupção e por isso eles não aprovam a autonomia. E nós não falamos isso nunca. O que há um entendimento do Congresso Nacional de não querer um órgão superpoderoso. E isso que nós tentamos dialogar com eles para mostrar que nós não queremos um órgão superpoderoso. Nós queremos autonomias, níveis de autonomia e, se for necessário, criar um controle social para essa autonomia. Eu sou repórter de Congresso. Eu estou na Câmara quase todo dia. Sim. A gente ouve lá de deputados, e não é de deputado que está super enrolado. Tem muitos deputados, muitos mesmo, que nunca
apareceram no noticiário por notícia negativa, por investigação de Polícia Federal, e mesmo assim eles se preocupam. Isso então não é necessariamente apesar de ser vários deles, eles apontam coisas que eles dizem que são excessos. Agora, o senhor acha que isso não é algo que se aplique? Eu acho que é uma preocupação legítima, principalmente do parlamento, de que o órgão não seja super poderoso, que ele não tenha controles e que ele exorbite nas suas funções. Agora, o Congresso Nacional acabou de aprovar uma lei de abuso de autoridade. Só por essa lei já seria possível controlar qualquer tipo de excesso das instituições. Se nós ficarmos nessa... Olha, não podemos dar muito poder porque eles vão exorbitar, nós não poderíamos dar poder a instituição nenhuma brasileira. Tem os mecanismos, tem os controles de freios e contrapesos, nós queremos uma autonomia financeira, administrativa e orçamentária. E em cima dessa autonomia nós podemos criar controles sociais para que a autonomia seja bem gerida. Fora esses controles, nós temos a investigação e dentro da investigação há outros controles em que a PEC da autonomia não mexe. O Ministério Público continua sendo o controle externo da polícia, continua fazendo o controle da investigação, o Judiciário vai continuar atuando, a imprensa vai continuar atuando, o TCU e a CGU vão continuar atuando em cima da administração da Polícia Federal, portanto todos os controles estarão lá. Então, nós só precisamos convencer o parlamento de que dar essas autonomias não significa transformar a Polícia Federal num órgão sem controle. Entendi. E a gente está falando em Congresso, tem outra coisa que é cara, a Polícia Federal, que está no Congresso atualmente, que é o pacote anticrime do Ministério Moro. Ficou parado bastante tempo, agora parece que está começando a andar, engatinhar de novo, pelo menos. Sim. Queria que o senhor me dissesse... Tem um ponto, qual que é o ponto mais positivo naquele pacote e se vocês conseguem enxergar um ponto negativo na Polícia Federal naquele pacote, algo que não precisaria estar lá? Acredito que o ponto, na verdade, um ponto positivo, mais positivo, ele tem vários pontos muito bons. Os pontos que combatem a criminalidade, que melhoram a execução da pena, que evitam... Vamos falar de um assunto da pauta do dia, que é a segunda instância? A próxima pergunta. Esse inclusive. É um assunto que diz respeito ao cidadão confiar nas instituições brasileiras. Ele não vê um criminoso passar anos e anos protelando o cumprimento da pena. Esse é um sentimento que nós precisamos cuidar, porque quando a sociedade não acredita nas instituições, a própria democracia acaba sendo relativizada. Né? Então, esse é um ponto muito positivo, assim como outros do pacote anticrime. Agora tem algumas coisas polêmicas. Por exemplo, excludente de licitude, o senhor apoia? Excludente de licitude é uma situação polêmica. Nós temos de analisar se as excludentes de licitude não vão dar um sentimento ao policial que está na ponta de que ele pode tudo. Isso nós não podemos. É possível. Isso nós não podemos passar para ele nunca. Ele tem que estar ali sobre o império da lei. Porque hoje a legislação que a gente tem hoje, e eu lendo o excludente de licitude, o excludente de licitude me lembra muito a legítima defesa. Sim. Que é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Sim. Então, isso sendo pautado, isso precisaria estar sendo pautado? Me parece que o ministro se preocupa se o policial vai se omitir, muitas vezes. Mas nós também temos que ter a preocupação se o policial não vai se sentir muito à vontade para cometer excessos. Então, acho que fez muito bem encaminhar para que o Congresso Nacional, que é onde deve haver o debate mais amplo, junto com a imprensa e com a sociedade inteira, chegar à conclusão de o que nós precisamos nessa área. Eu não saberia dizer taxativamente, olha, isso aqui, essa receita de bolo não funciona para o Brasil, essa outra não funciona para o Brasil. Eu acho que ele fez muito bem em encaminhar para que esse debate seja feito. Então o senhor acredita que o que tiver que ser limado vai ser limado lá e vai sair um projeto legal? Acredito que deveria ser. Entendi. Acredito que o Congresso Nacional deveria fazer o projeto caminhar, deveria aproveitar, dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e que se aprove e quais seriam alguma os impeditivos disso estar acontecendo? Acho que tem impeditivos. O senhor falou no condicional, significa que o senhor acha que não está andando como deveria, certo? Acho que tem impeditivos políticos. Por exemplo? É um projeto que veio do ministro Moro. Né? O ministro Moro é um símbolo
de combate à corrupção. E esse mesmo Congresso que você mesmo disse que tem preocupações com excessos, alguns interpretam que o ministro Moro cometeu excessos. O senhor acha que isso Então aconteceu? acho que isso prejudica bastante, por ter vindo dele, prejudica bastante a tramitação. O senhor acha que em algum momento da condução da Lava Jato o ministro Moro, na época juiz, cometeu algum tipo de excesso? Ou... Me parece que a Lava Jato, ninguém inventou a corrupção da Lava Jato. Houve um desvio enorme, bilhões em dinheiro. Houve situações envolvendo os principais políticos desse país. As provas estão nos autos. Então, do ponto de vista probatório, a Lava Jato, ninguém inventou, ela está lá. Claro, tá fechadinha. Você pode discutir se o ministro da Justiça deveria ter conversas mais aprofundadas com a parte, que é o Procurador da República. Mas isso não muda absolutamente o conjunto probatório que foi produzido na Lava Jato. Senão nós vamos esquecer que houve um caso de corrupção sistêmica no Brasil, que empobreceu a população, principalmente os mais carentes, para ir para questões processuais ou em torno do processo. Entendi. E essa eu acho que é a última pergunta de Lava Jato, e também já se encaminhando para o final. Agora, na última quinta-feira, o STF mudou o entendimento sobre a prisão, o começo do cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância, que é um ioiô jurídico no Brasil, não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Sim. Isso interfere no trabalho do delegado da Polícia Federal e como interfere, se interferir? Sabe o que isso faz? Para quem não reflete muito bem, que há aquela história do juiz, do policial prende, o juiz solta. Uhum. Num pensamento menos elaborado, isso pode se tornar uma realidade. E aí torna o trabalho da polícia um pouco desestimulante. Um pouco do sentimento de enxugar gelo. É óbvio que nós trabalhamos culturalmente, na nossa cultura institucional, de que nós temos que fazer a parte da polícia. E aí o processo, nós só vamos entrar nele como cidadãos, como convencimento do Congresso Nacional de aperfeiçoar esse processo. Agora, se os próprios policiais sentem que estão enxugando gelo, que o trabalho não tá adiantando de nada, que às vezes há um desgaste pessoal e profissional para lá na frente as pessoas saírem impunes, você pode ter uma diminuição da capacidade de trabalho. A gente trabalha para que não haja... Uma falta de motivação. Falta de motivação pode ser um dos reflexos. Né? Acho que tem uma questão jurídica um pouco maior. Em vários países do mundo não é necessário ir a tantos recursos, há tantos anos para alguém cumprir uma pena. Os votos favoráveis lá no STF à prisão em segunda instância foram bastante robustos e acho que nós não precisaríamos ter uma regressão aí nesse ponto tão importante para a sociedade. Né? E último tópico aqui que eu anotei para a gente já encaminhar essa conversa para o final, doutor Evandir, é o seguinte: o Congresso Nacional tem discutido, não tem tomado noticiário porque tem outras pautas muito mais adiantadas e com muito mais apoio no momento, mas o Congresso Nacional tem discutido em audiências públicas, na Câmara principalmente, eu já vi algumas, uma flexibilização na política sobre drogas. Uhum. E, como eu disse, a apreensão de droga, por exemplo, é uma das 3 coisas que faz a gente ler sobre a Polícia Federal. A gente que não é policial federal, ou quem não é jornalista, né? Quem é jornalista acaba sempre sabendo das coisas da Polícia Federal. Na avaliação do senhor, qual que seria o efeito de uma flexibilização na política sobre drogas? Por exemplo, legalizar o uso e comércio de maconha, que é, em geral, a proposta dessas todas a que aparece com mais força. Isso seria positivo ou seria negativo na segurança pública, no trabalho da polícia? Essa é uma questão, outra daquelas questões intrincadas. Né? A minha categoria, quando começa a discutir sobre legalização de drogas, ela passa um dia inteiro, mais de 1000 mensagens num grupos falando que deveria flexibilizar, outros que não deveriam, e nós não temos uma síntese, que aí também tem uma questão ideológica e tem uma questão também de formação pessoal. Claro. Como eu fiz no caso da arma, vou fazer da mesma coisa. O meu entendimento pessoal Pessoa física. Pessoa física, é que liberação de drogas ela vai causar
o consumo de drogas mais fortes e vai causar um rompimento no tecido social. E é isso que nós temos de nos preocupar, é proteger as nossas famílias, proteger os nossos filhos. E eu acho que a liberalização da droga ela vai no sentido contrário. Mas essa é uma posição minha, pessoal, não é uma posição da associação, porque eu não sei dizer qual é a maioria da minha categoria nesse assunto. Claro, a posição do senhor. E primeiro agradecer o Dr. Edvandir Paiva, que veio aqui conversar com a gente. Está acabando o Poder 360 Entrevista. Você pode assistir a gente no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal e acompanha as notícias da política e do poder no poder360.com.br. Muito obrigado e até a próxima.